Conversas duas vezes, os bebês morreram na barriga. E chegando na Venezuela, com alguns anos, o Senhor tinha nos prometido que ia dar a missão que mais queríamos. E eu fiquei grávida do Pico do Altimiro e um acompanhamento muito sério, indo aos médicos, fazendo todos os exames possíveis, devido à dificuldade do país, mas tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez. Só que no dia de fazer a cesárea, quando chegamos no hospital, o médico foi escutar a minha barriga e disse que o bebê estava morto. E eu dizia: Senhor, mas tu prometeu que nos ia dar? E nós cremos porque tua palavra é fiel. E se tu prometeu, tu és fiel. E o médico disse: não, irmã, nós vamos fazer a cesárea, mas para tirar o bebê morto. Nesse momento eu peço que chame meu irmão, que ele veio lá na minha barriga e disse: Senhor, tu nos prometeu dar o nosso filho. E eu creio na tua vitória. Os irmãos da igreja naquela época, todos de joelho nos corredores do hospital, e disseram: Senhor, nós só nos levantamos daqui quando escute o Vitor chorar. Porque já sabíamos que era um varão, nós sabíamos que era um homenzinho, então já tínhamos o nome e tudo. E quando o doutor faz a cesárea, que tinha o Vitor, realmente não tinha vida, estava morto. E eu fiquei dizendo, porque toda mulher sabe que a cesárea, anestesia da cintura para baixo, então a gente está consciente. Eu ficava dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a doutora bateu demais no vidro, bateu tanto, irmãos, que eu prometi a mim mesma que nunca ia bater no vidro, porque já apanhou o suficiente, porque precisa da ciência. E ela bateu nele e ele não chorava. E quando o doutor disse à pediatra: por favor, que esse bebê não morra, ela disse: doutor, não posso fazer mais nada, ele está morto. E uma irmã que entrou na sala de cirurgia comigo disse: bata só mais uma vez. E quando ela bateu, o Vitor fez. Nesse momento, ela correndo o médico, a enfermeira de um lado para o outro. Irmãos, e para a glória de Deus, o Vitor tem 18 anos, é pregador, é músico, é praticamente o braço direito do pai, da mãe, é o nosso
Não sei se foi primeiro no Brasil, se foi, mas nós vamos estar em todo esse na finalização. Glória a Jesus. Nós queremos ver a ministração da palavra. Deixa eu falar que isso aqui é uma bandeira trazida pela irmã Bíblia. Glória a Jesus. É uma referência a missões, indo com o nosso palco de missões. Eu gostaria de pedir à igreja que a partir de hoje, mais que antes, ore por missões e ore pela missão na Venezuela. Diz amém. Glória a Jesus. A história do país é conhecida dos brasileiros e também é difícil para a igreja ali na Venezuela, mas o Senhor ama os venezuelanos como ama os brasileiros. Glória a Jesus. Nós vamos convidar o pastor Evandro para estar também cantando. Nós queremos recordar para cantar os hinos em varal também, ajudando, né? E vamos fazer muito de adoração como você gostaria que Deus ajudasse e também testemunhasse e pregasse a ministração também da palavra. É 1h10. Sala da igreja do Pai do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu estou muito agradecido ao Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia pela parceira. Meus irmãos, sempre a fama que se tem é que missionário não prega, né? A gente vem para cá, tanta coisa. Eu sempre digo que lá na minha igreja, aos domingos, a minha pregação, que é o domingo de manhã, é o nosso principal culto, a gente não tem culto domingo de noite, e o nosso culto de domingo de manhã, que é uma celebração na cidade, eu sempre prego uma hora e meia, sempre, e na zona indígena eu prego 5 horas. 5 horas sem intervalo. Coordenação indígena. O povo não conhece nada da palavra, e a gente peça, e à medida que o tempo foi passando, a gente vai ter outros líderes, e a carga vai se aliviando. Mas aqui eu vou respeitar todos os horários. Eu não vou pregar. Eu sei que todo mundo que vem para cá como missionário diz. Primeiro, porque hoje é o culto de doutrina, e o culto de doutrina é o culto de pastor. Quem dá doutrina na igreja é o pastor, né? Aí, bem. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor está fazendo na Venezuela. Primeira vez que a gente vem aqui e temos a honra de ter sido convidado pelo pastor Henrique. O pastor Henrique conhece a Venezuela. A realidade é que a Venezuela vem se transformando em 26 anos, vai completar no próximo mês, que nós temos vivendo na Venezuela. Esses 26 anos, a gente viu o país sendo transformado completamente. Tudo, desde a forma de comer até a forma de viver. E eu poderia aqui tentar resumir aqui 26 anos. É interessante os irmãos conhecerem que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas em outros lugares do mundo. Apesar de todas as adversidades, e cada lugar tem a sua particularidade, tem a forma que o Senhor vai dando. Eu já tenho mais tempo de Venezuela que tempo de Brasil. A gente já passou lá. No ano passado, eu completei 50 anos. Eu cheguei na Venezuela com 24 anos e 6 meses. Aí completei 50 anos, aí passou já tenho completei mais tempo de Venezuela. Gente completando mais tempo de Venezuela do que de Brasil. Nosso filho nasceu na Venezuela. Esse ano completou 18 anos. Primeira vez que a gente
viagem sem ele. Ele ficou, pediu para ficar, fazendo as coisas lá muito importantes. E glorificamos ao Senhor por tudo. Meus irmãos, o centro da nossa vida é a palavra de Deus, amém? E já foi dito pelo pastor Henrique que ele já esteve na Venezuela, passou um período de tempo na Venezuela, e eu queria falar um tema, e dentro desse tema eu queria inserir e insertar alguns testemunhos de coisas que o Senhor tem feito ali naquele país. Nós fomos enviados no ano de 1998, no início de 98, pela igreja Assembleia de Deus de Pacajus. Nosso pastor naquele momento era o pastor Israel Ramos Oliveira. Ele nos enviou, nós passamos 9 meses, 10 meses vivendo numa cidade chamada Barquisimeto, que é a quarta maior cidade da Venezuela, mas a gente já sabia que ia para Tucupita, uma cidade de 120 mil habitantes, capital do estado Delta Amacuro. É a segunda menor capital do país, né? Por exemplo, Caracas é maior que Fortaleza, tem 4 milhões de habitantes. Maracaibo tem 3 milhões de habitantes. Valência, 2 milhões e meio, Barquisimeto, 2 milhões. Aí Tucupita também é uma capital, só que tem só 120 mil habitantes na capital da cidade. E eu queria, o pastor Júnior, né? O pastor Júnior fez uma leitura, que é justamente a leitura que eu também quero fazer, e falar um tema. Já falei tanto desse tema na igreja, aqui quando veio no Brasil, que é o tema Vivendo como quem está sonhando. Amém? Podem repetir comigo, irmão? Vivendo como quem está sonhando. Aí a leitura é essa. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Isso aqui é a revista, a Bíblia atualizada. Essa Bíblia eu ganhei ela em 1992, da minha noiva, que no caso a irmã Helena, a gente já tem 30 anos de casado. Glória a Deus, que eu vivo de presente em português. E a Bíblia que eu uso toda a vida, quando venho para cá. E uso na minha casa para leitura. E quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Diz aqui. Interessante que na versão inglesa no presente. A versão King James, que é a versão inglesa, diz assim: o Senhor estando restaurando a sorte de Sião, estamos como quem sonha. Em espanhol, que é uma das versões mais pobres, porque foi traduzido fugindo. Os dois tradutores da Bíblia em espanhol, excetuando a Bíblia católica, eles traduziram fugindo da Inquisição espanhola e esconderam. Ela está no passado. Desculpe, ela está no futuro. Quando o Senhor restaure a sorte de Sião, seremos como os que sonham. Então, todas as 3 versões, uma está no passado, no caso, que é o Salmo 126, no caso em português, está no passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aí eu sempre digo que a vida se vive no gerúndio, né? Quem anda, quem sai andando, chorando, orando, trabalhando, a vida se vive no gerúndio aqui em português. Gerúndio, no gerúndio. E assim, irmãos, a gente vai lutando, trabalhando, enfrentando, confiando. É no gerúndio que a vida se vive. Então, esse tema, vivendo como sonha, por que, irmãos? Porque parece que para alguns a vida se torna um verdadeiro pesadelo.
principalmente quando algum tipo de liberdade é tirada. E quando se tira algum tipo de liberdade, no caso aqui é uma celebração pela saída do cativeiro, quando a gente tira alguma liberdade, sempre o Vitor me perguntava se Deus nos ama tal coisa, se existe amor tal coisa, e eu sempre disse a Vitor, não existe amor sem liberdade. Deus nos ama tanto que dá liberdade da gente escolher. A gente tem a eleição, porque se não fosse assim, não era amor, era imposição. Não há amor sem liberdade. Quando a liberdade da gente é tirada, a gente vive um verdadeiro pesadelo. Qualquer liberdade. E na Venezuela, desde que nós chegamos, o país foi se deteriorando, houve um deterioro. Eu mando muito pouco relatório sobre a situação que permite. Não só o governo não permite, o federal não permite, aquela coisa toda. Então, quando a gente tem a liberdade tirada de uma coisa que é extremamente legal e necessária, a gente vê que a gente não vive como quem sonha. Tem muita gente vivendo como se estivesse vivendo um pesadelo a sua vida. Se tornou um pesadelo. E tem aquela hora, tem aquela bênção de Deus, aquele momento na nossa vida que a gente, muitas coisas que já aconteceram comigo na Venezuela, na minha vida, na nossa família. Por exemplo, no dia do nascimento do Vitor, quando o Vitor nasceu 11h35 e deu o primeiro som da boca dele saiu, que era a mulher que tinha batido no dedo, e eu só vi ver o vídeo. O médico só deixou a gente ver o vídeo 6h, porque ele disse: não tem garantia ainda, não tem garantia ainda, não tem garantia ainda, não tem garantia ainda. Quando eu vi o vídeo às 6h, alguns irmãos ali da igreja que acompanhavam, eu estava como quem estava sonhando, não acreditava. O médico disse: olha, ninguém pode se aproximar dele, são 45 dias sem poder vê-lo. E ele pesou 1,8 kg e parecia aqueles frangos descongelados, sabe, irmãos? Quando ele descongela o frango, que fica só aquele couro. Era puro couro, era uma coisa assim. Até eu disse a Helena, na hora eu tive vontade de dizer ao médico: se voa, eu não sei, se rasteja, vai caçar alguma coisa comigo. Era feinha, era uma coisa. Mas naquela hora eu estava vivendo um sonho. Quando nós chegamos em Tucupita, capital do estado da Cabacura, tem uma particularidade. Tucupita, aqui está a entrada, e ele sai lá do Peru, corta um pedacinho da Colômbia e corta toda a Venezuela, o rio chamado Orinoco. É um rio navegável, é um rio que passa barcos grandes. E em Tucupita, para aumentar o caudal, para aumentar o leito do rio, onde tinha a siderúrgica da Venezuela, eles fizeram um dique em Tucupita. A siderúrgica fica a 300 quilômetros, mas como o rio corta todo o país. E esse delta, aqui está Tucupita, que é a entrada, e depois da entrada de Tucupita, só tem estrada 30 quilômetros, até o quê? Que é onde a gente tem uma igreja. Daí para frente, tudo é rio. Aí escutem, meus irmãos, o rio se divide em 500 braços. A gente é muito braço de rio. Dentro desses 500 braços de rio, está nosso estado, que está do dique para cá, se chama Alto Delta. Entre o dique e a outra parte, antes de chegar uma parte que é do Essequibo, que está agora na disputa da Venezuela com a Guiana, é justamente no meu estado. Faz 15 dias nós viajamos para lá. Está o Delta do Meio, e lá para a outra parte está o Baixo Delta, o Barro Delta. A etnia predominante nesses lugares são a etnia indígena, que a gente já vê até em Fortaleza pedindo esmola. Depois de milhares de anos, aquele povo nunca tinha saído daquele lugar, agora também saíram. Se chama Uarau, com V. O Uarau, ele tem o seu dialeto próprio.
ele tem o seu silabário próprio e por 25 anos nós trabalhamos com a etnia Guarau. Também trabalhamos com o venezuelano como corrente, que é esse descendente espanhol misturado com descendente indígena, misturado, essa mistura de margaritenho, ainda que a população da nossa cidade, a sua maioria são pessoas negros, morenos, em sua grande maioria, e alguns descendentes de espanhóis, como também alguns descendentes de árabes. Também trabalhamos com o pessoal do Seguido, que é essa zona de disputa agora da Venezuela, com a Guiana, eles falam inglês. Então a gente vive toda a vida navegando entre 3 idiomas, espanhol, e tem lugares, a maioria das nossas igrejas, pelo menos hoje, umas 30 igrejas que nós temos, ou umas 30 congregações que nós temos naquela região, não sabem falar espanhol. Sabe falar espanhol só para pedir dinheiro e para pedir dinheiro, não é nada. Mas não fala espanhol. Fala o dialeto guarau. Por exemplo, João 3,16, em Guarau, Icanacadinadil, Guanacaburian, Caicia, Dotototia. Então eles têm o seu trabalho próprio, a gente vem trabalhando, depois de muitos anos, nós conseguimos enviar o pessoal da nossa missão para a Colômbia, e chegando na Colômbia eles estudaram linguística, tivemos a ajuda de um americano chamado Thomas, e a gente vem trabalhando, nós já temos 70% da Bíblia em Guarau, já no dialeto Guarau, e depois de muitos anos também já temos 300 coros em Guarau. Aí a gente fez todo o trabalho de gravação, o vídeo, à medida que ele foi crescendo, e hoje, mas nem sempre a coisa foi assim. Se não sabem, tem visto nos noticiários que a Venezuela ela se tornou um verdadeiro pesadelo. Do ano 2000 e a crise realmente para nós sempre existiu, mas a crise apertou mesmo desde o ano 2010 para cá, que apertou. E do ano 2015 para cá foi a grande onda de imigração. Hoje, a Venezuela é o maior êxodo da história da humanidade. Porque eu estava vendo o êxodo da Rússia, o êxodo da China, o êxodo de Israel, quando saiu do Egito, o êxodo da Síria agora, o êxodo de Darfur. Hoje são mais de 10 milhões de venezuelanos que saem do país. Não tem na história da humanidade. Aí, só países em guerra, como o Sudão, que saíram 3 milhões, a Síria, que saíram 7 milhões, e a Venezuela não está em guerra, aparentemente, e saíram já 10 milhões. Eu não conheço ninguém na igreja, nem